Olá, eu sou o Marcel e nessa aula vou falar sobre a avaliação do coração e grandes vasos no raio-x de tórax. Bem, o raio-x é o exame de imagem mais antigo, mais simples, mais rápido, mais barato e mais disponível. Por isso que ele, na grande maioria das vezes, é o primeiro exame de imagem utilizado na avaliação da maioria das doenças torácicas. É importante lembrar que a formação da imagem do raio-x está relacionada à atenuação do feixe de raio-x, né? Semelhante à formação da imagem na tomografia computadorizada. Então, é um método que expõe o paciente à radiação ionizante. Obviamente que a radiação no exame de radiografia simples é bem menor quando comparado à tomografia, mas ainda assim existe o risco, né, a questão da radiação ionizante ao paciente. E uma das coisas que eu vou tentar salientar nessa aula é que o raio-x, apesar de ser o exame mais antigo, ele é um ótimo exame que fornece informações importantes na avaliação das doenças cardiovasculares, muito além de só demonstrar para a gente o tamanho do coração. Assim, os objetivos desta aula são discutir os aspectos da técnica radiológica, rever a anatomia normal no raio-x de tórax das estruturas cardiovasculares, identificar corretamente o aumento do coração, da área cardíaca e de câmaras cardíacas no raio-x, identificar as alterações da atenuação da imagem cardíaca, como a presença de calcificações e próteses, a avaliação complementar da trama vascular pulmonar e da aorta, ou seja, da artéria pulmonar e seus ramos, e do principal ramo do coração, o ramo arterial, que é a aorta. Primeiramente, em relação à técnica do raio-x, é importante conhecer, né, e saber que as duas incidências consideradas dentro da técnica padrão do exame de raio-x de tórax é póstero anterior e perfil. Né? Sempre que possível, o exame deve ser feito utilizando a técnica correta, póstero anterior e perfil. Com o paciente de pé, as mãos podem ser colocadas na cintura ou podem ser elevadas, e a imagem em perfil a gente faz, em geral, do lado esquerdo, próximo, né, ou encostado ao detector ou filme. A ideia de fazer póstero anterior é deixar o coração que está na porção anterior do tórax mais próximo do detector, diminuindo assim a sua ampliação, né, tornando a imagem mais fidedigna. A mesma coisa serve para a imagem em perfil à esquerda, né, deixando o coração mais próximo do detector. O ideal é que a distância entre o foco, que emite o raio-x propriamente dito, e o filme ou o detector seja de 1,80 m, tá? Isso reduz a ampliação da imagem radiográfica, torna a imagem mais fidedigna, não só em termos de contornos, né, mas também de dimensões. O paciente deve fazer uma inspiração profunda, né, então o técnico pede para o paciente encher o peito de ar e prender, essa é a técnica adequada, e esse é o exame que deve ser feito sempre que possível. Existem outras incidências que nós podemos utilizar no dia a dia, como, por exemplo, as incidências oblíquas, né, oblíqua anterior direita e esquerda, eram mais utilizadas no passado para avaliação isolada de algumas câmaras cardíacas. Depois do advento e expansão do ecocardiograma, a gente usa muito pouco, tá? E a incidência em antero-posterior é aquela que deve ser feita apenas nos pacientes que não têm condição de fazer o exame de pé, póstero anterior e perfil. Então, antero-posterior é a imagem feita no paciente sentado na cadeira de roda ou no paciente do leito. Então, aqui é um exemplo de como é feita a grafia em póstero anterior. Paciente de costas para o feixe de raio-x, com as mãos na cintura, e aqui a imagem, né, o que vai formar a imagem radiográfica. À nossa direita, então, um exemplo de uma imagem de raio-x simples de tórax em póstero anterior, um paciente normal.
Lembrando que quando nós olhamos a imagem, a esquerda da imagem é sempre a direita do paciente, aqui sempre a esquerda do paciente, obviamente região cranial e região caudal. E aqui um exemplo de imagem, de como é feita a imagem em perfil. Então, o paciente com os braços elevados, né, para tirar a região da cabeça do úmero e as escápulas do campo do ápice do pulmão. E, em geral, a gente faz com o lado esquerdo próximo ao detector ao filme, né. E aqui um exemplo da imagem. É fácil de identificar que a porção anterior está aqui, a porção posterior está aqui por conta da coluna. Obviamente aqui é a região cranial e aqui é a região caudal. Não existe uma convenção em relação à imagem no perfil, né? Então, por vezes, a região anterior pode estar à nossa esquerda, diferentemente da imagem posterior anterior ou das imagens coronais e axiais radiológicas, né? Em que a nossa esquerda vai ser sempre a direita do paciente. Aqui um exemplo de como são feitas as imagens oblíquas, tá? Então, dá para perceber que eu peguei imagem de livro, né? Porque a gente não faz mais, eu não consegui encontrar imagens digitais para colocar na aula. Né? Então, antigamente, faziam-se essas incidências para ajudar na identificação isolada de algumas câmaras cardíacas. Hoje a gente não utiliza mais para avaliar o coração. E eu gosto de mostrar esse caso para ilustrar a diferença de um exame de raio-x de tórax de verdade, né, de um paciente de pé, em PA, fazendo uma boa inspiração, e o mesmo paciente, no mesmo dia, né, fez um exame AP no leito. Olha a diferença de qualidade. Né? Obviamente que tem as alterações relacionadas à doença intersticial pulmonar que esse paciente apresenta, mas olha como a qualidade da imagem em AP é muito pior quando comparado em PA. Então, a acurácia diagnóstica nesse tipo de exame, com certeza, é menor quando comparado a esse tipo de exame. Por isso que sempre que possível, fazer o PA e o perfil, mesmo que o objetivo seja apenas avaliar as estruturas cardiovasculares, não os pulmões. Em relação à anatomia, algumas coisas importantes da anatomia normal, e principalmente da nomenclatura, né, que o pessoal às vezes se confunde. Então, quando nós escrevemos citosólitos, estamos querendo dizer que as câmaras cardíacas esquerdas estão à esquerda, né? É diferente dos termos utilizados para descrever a ponta do coração. Então, quando a ponta do coração está à esquerda, que é o normal, a gente chama de levocardia. Quando a ponta do coração está na região, aponta para a região anterior do tórax, a gente chama de mesocardia. Quando a ponta está voltada para a direita, a gente chama de destrocardia. A gente pode ter destrocardia com citosólitos. É incomum, mas isso pode acontecer. E em alguns livros vocês vão identificar também alguns termos relacionados à posição do coração no tórax, né? Como mesoposto, destroposto, levoposto, e tem a ver então com a localização, a posição da maior parte da imagem cardíaca em relação à linha mediana, tá? São termos diferentes. No dia a dia o que a gente usa mais é os sitosólitos, ou citos inversos, quando está invertido, e a posição do coração em relação à ponta. A gente vai discutir, mostrar a questão dos contornos e arcos cardíacos normais em seguida, que forma a silhueta cardíaca na imagem PA e perfil. Então, um exemplo de imagem em PA, mostrando os contornos cardíacos. À direita nós temos dois arcos, à esquerda 3 arcos. À direita o arco inferior é formado pelo átrio direito e o arco superior pela via cava superior. No paciente mais idoso, por conta de uma ectasia fisiológica ou relacionada a alguma doença como a hipertensão arterial sistêmica, pode haver uma ectasia fisiológica, pode haver uma ectasia da aorta ascendente e esse contorno ser formado pela aorta ascendente em vez da via cava superior. Isso nos pacientes mais velhos. À esquerda, a gente tem a aorta, o tronco da artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo. Esses são os contornos cardíacos normais, né? Essa imagem da aorta, né, que muitos chamam de botão aórtico, é importante ter consciência que o que nós vemos aqui parte é relacionado ao arco aórtico e parte é relacionada à porção mais proximal da aorta descendente, tá? Então, é incorreto falar que essa imagem é só do arco aórtico,
a gente tem também o componente da aorta descendente proximal. Aqui na nossa direita eu coloquei uma imagem da tomografia computadorizada desse mesmo paciente, mostrando a correlação com a renderização volumétrica da tomografia, né? Então aqui é o átrio direito, que é a veia cava superior, que é o desenho da aorta, o tronco da artéria pulmonar. Esse é o ventrículo direito, que no raio-x fica nessa região, na porção bem mediana, e aqui o ventrículo esquerdo, que forma contorno cardíaco inferior à esquerda. Tá? Eu estou apontando aqui também para vocês os hilos pulmonares, né, representados aí principalmente pelos ramos das artérias pulmonares. Tá? Na imagem em perfil, o que forma a silhueta cardíaca anteriormente é principalmente o ventrículo direito, o seu trato de saída e o tronco da artéria pulmonar, como aqui representados. Essa aqui é a imagem da aorta torácica no perfil, representada principalmente pelo arco aórtico, porção proximal da descendente, porção distal da ascendente. E a imagem posterior é formada principalmente pelo átrio esquerdo, como a gente observa aqui. Essa linha é formada pela veia cava inferior e parte dessa linha que a gente está vendo aqui é formada pelo ventrículo esquerdo. Então, aqui na representação da imagem da reconstrução tridimensional de tomografia computadorizada, mostrando o ventrículo esquerdo, né, o ventrículo direito anteriormente, junto com seu trato de saída e o tronco da artéria pulmonar. Aqui a imagem do átrio esquerdo posteriormente, formando então a silhueta cardíaca na imagem em perfil do raio-x. Esse é um caso de situs inversos totalis, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que averiguar, obviamente, se no exame foi feito, a identificação foi feita corretamente, né? Então aqui a gente vê que a identificação do lado direito está correta, né? E a gente vê que a ponta do coração está voltada para a esquerda, né? Então a gente tem uma destrocardia. Além disso, a gente tem uma inversão da posição das câmaras cardíacas e das demais estruturas torácicas e abdominais, né? O arco da aorta, né, o botão aórtico, também está à direita do paciente. Se vocês olharem com atenção, a gente consegue ver a bolha gástrica também à direita, identificando ou nos dizendo que trata-se de um situs inversus totalis. Aqui as imagens da tomografia de tórax em correspondência desse mesmo paciente, né, as imagens axiais. Então a gente observa a inversão aqui das câmaras cardíacas, né? Então esse é o ventrículo esquerdo maior, tá, à direita, esse é o ventrículo direito à esquerda, né? A aorta descendente à direita do paciente e o fígado à esquerda, enquanto o baço e o estômago estão à direita. Então caracterizando não só a destrocardia, mas também os situs inversos totalis. E a cardiomegalia, né, o aumento da área cardíaca. Então a maneira mais correta de averiguar o aumento das dimensões do coração no exame de raio-x de tórax é através do índice cardiotorácico. O índice ele foi criado para ser utilizado na imagem em PA do paciente de pé, com uma imagem realizada com distância foco-filme a 1,80 m. Essa é a técnica adequada para realizar o índice, né? Então, por que isso é importante? Porque a gente pode até utilizar o índice na imagem AP ou até mesmo na imagem de tomografia, ciente de que a acurácia do índice é menor, porque não foi o método utilizado na averiguação ou na sua descrição inicial, né? O índice é feito utilizando, né, ou medindo o maior diâmetro transverso do coração em relação ao diâmetro interno da caixa torácica ao nível cardíaco. Eu vou mostrar para vocês como que é o jeito certo de medir, né? É essa a descrição do índice. O normal no adulto jovem é até 0,5, ou seja, né, o tamanho do coração não pode ser maior do que a metade do diâmetro interno da caixa torácica. Esse valor pode ser um pouco maior nas crianças pequenas, nos neonatos, né, podendo chegar até 0,65, por exemplo, numa criança de 3 meses de idade. Quando o coração está aumentado na imagem de radiografia simples de tórax, a gente chama de cardiomegalia. Esse é o termo mais correto, tá? Por vezes, a gente pode ter um aumento da área cardíaca na imagem radiográfica, sem necessariamente indicar uma doença do coração ou mesmo um aumento das câmaras cardíacas, né? Por exemplo, em situações com derrame pericárdico,
em algumas deformidades da caixa torácica, por vezes um aumento do volume abdominal, que eleva o diafragma, né, e aumenta a área cardíaca, né. Isso é verdade também nas grafias em antero-posterior, tá, e uma grafia com uma inspiração inadequada, né. Por vezes esse tipo de aumento da área cardíaca, quando a gente identifica essas situações e estamos aí certos de que se trata de um falso positivo, a gente pode chamar de pseudocardiomegalia, é um termo correto para ser utilizado. Esse aqui, pessoal, é o trabalho original, né, do Dantzer, que descreveu o índice cardiotorácico. Se vocês observarem, esse trabalho é de 1919, né, como dá para ver aqui, ó, abril de 1919, feito em Nova York. E naquela época, né, não dava para colocar imagem de raio-x no artigo de revista científica, né? Então, o que a gente vai observar são gravuras, é assim que eles demonstravam as figuras naquela época, né? Aqui eu peguei o trecho em que ele mostra, né, como medir, ou ele mostra a conta para realizar um índice cardiotorácico. Ele coloca aqui que o normal é de 39% a 50%, né, ou de 0,39 a 0,5, esse índice, a relação. A média que ele encontrou foi de 45% do índice, e aqui o jeito certo de medir. Então, a linha do diâmetro interno da caixa torácica ao nível cardíaco, então não pode ir abaixo do nível do coração, e como medir o diâmetro transverso do coração, pega a parte de maior abaulamento à direita, média distância até a linha média, parte de maior abaulamento à esquerda, média distância até a linha média, e soma-se essa distância. Hoje no computador a gente faz isso de maneira mais fácil, né, mais simples. Então esse é o jeito certo de medir o índice cardiotorácico, é o maior diâmetro transverso do coração. Eu posso colocar o caliper para cima e para baixo aqui para facilitar a medida. Então, o diâmetro transverso do coração sobre o diâmetro interno da caixa torácica ao nível cardíaco. Então, não pode vir aqui para baixo, e a gente mede o diâmetro interno, não é para incluir as costelas nessa medida, né? Então, às vezes a gente vê o pessoal até experiente medindo errado, né? Então, as linhas têm que ser paralelas, eu não posso fazer isso daqui, né? Uma linha inclinada assim, outra linha inclinada assado. E eu também tenho que tomar cuidado para não fazer a medida no lugar errado, né? Então, eu medi o maior diâmetro transverso do coração, tá? E o diâmetro interno ao nível do coração. Eu não posso colocar a linha lá embaixo, tá? E como eu comentei, se preciso for, dá para fazer desse jeito, mas hoje em dia, como a gente consegue a imagem digital no computador, a gente consegue mexer o caliper de posição e não precisa fazer isso. Mas se preciso for, mede essas duas distâncias para obter realmente o diâmetro transverso do coração. Esse é um exemplo de cardiomegalia. Então, assim, quando a gente tem um coração desse tamanho, né, em teoria não precisaria nem medir o índice cardiotorácico, é evidente que existe um aumento importante aí da área cardíaca, como nesse paciente. Então, paciente com cardiomegalia. E esse é um diagnóstico, um falso positivo para cardiomegalia. Na verdade, quem está doente aqui não é o coração, é o pericárdio, mas a gente tem um aumento, né, do índice cardiotorácico, um aumento da área cardíaca, e alguns autores descrevem que esse aspecto é um aspecto que lembra uma moringa, né, ou uma raquete de tênis de mesa, né, tem diferentes analogias, né, mas o coração fica bem alargado na base e tem esse aspecto mais afilado na região aqui da saída dos grandes vasos. Esse aspecto é descrito como mais típico do derrame pericárdico, mas muitas vezes essa diferenciação a gente só vai conseguir fazer utilizando do ecocardiograma ou outro exame de imagem. Esse é um caso interessante de um paciente que tinha um aumento da área cardíaca. Além disso, parecia que podia até ter opacidade aqui no lobo médio, e na verdade o que esse paciente tinha é um pectus excavatum, né? Então uma deformidade da caixa torácica, que leva a uma redução da distância entre o externo e a coluna, como a gente vê aqui nessa imagem de tomografia computadorizada desse mesmo paciente. Isso aqui leva a uma deformidade de todas as estruturas da caixa torácica, incluindo o coração, que aumenta de tamanho. Então o coração não tem nenhuma doença, mas a área cardíaca na imagem radiográfica fica aumentada. Esse é um pectus excavatum.
Em relação ao aumento isolado de câmaras cardíacas, né, então pode estar relacionado a diferentes doenças, né, doenças do miocárdio, doenças valvares, defeitos septais, né, é algo que a gente se atentava mais anteriormente, né, hoje, novamente, com o advento e a expansão do ecocardiograma, é algo que no raio-x a gente dá menos atenção, né. Uma coisa que é sempre interessante tentar olhar no raio-x é se é possível identificar qual dos corações, né, por assim dizer, predomina, né, nos casos de cardiomegalia que não seja global. Então, por vezes a gente consegue identificar um coração aumentado às custas de câmaras esquerdas, né, que é o mais comum, né, levando a insuficiência cardíaca congestiva, ou câmaras direitas relacionado, por exemplo, à hipertensão pulmonar. Nesse quadrinho eu destaco aí algumas dicas para identificar alterações isoladas de câmaras, a gente vai comentar em alguns exemplos, né, um clássico, né, é identificar os sinais no raio-x do aumento do átrio esquerdo, principalmente na imagem PA, com o duplo contorno, o quarto arco, que é a luxação do bronco-fonte esquerdo, o sinal da bailarina, e algumas diferenças aí de aumento de VD e de VE, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, e aqui um aspecto que está relacionado ao aumento do átrio direito. Então esse quadrinho é bastante didático, vocês podem guardar aí com vocês, se preciso for para consultar. Alguns exemplos, né? Então, se é um paciente, a gente consegue ver os fios metálicos de esternorrafia, é um paciente com valvopatia mitral e dilatação do átrio esquerdo. Então, o que a gente observa? O segundo contorno aqui, à direita da linha média, né, do paciente, um alargamento do ângulo infracarinal, né, com luxação do bronco-fonte esquerdo, caracterizando aí o sinal da bailarina, e o quarto arco à esquerda, né? Então o átrio esquerdo, se a gente fosse desenhar, estaria mais ou menos nessa região, por isso que leva a essas alterações. Na imagem em perfil, é responsável por esse abaulamento posterior, que se o objetivo for ter certeza do aumento desse átrio esquerdo na imagem radiográfica, a gente pode dar meio de contraste baritado para o paciente engolir, e aí desenhando aqui o esôfago vai estar deslocando posteriormente. Hoje também a gente faz isso muito menos rotineiramente, né? Esse é um exemplo de um paciente com cardiomegalia, à custa de aumento do ventrículo esquerdo, paciente com miocardiopatia dilatada chagásica, né? Então fica com esse coração de aspecto em bota, né? A ponta do coração, ela vai crescendo aqui em direção à região do seio costofrênico, é o famoso coração em bota, relacionado ao aumento do ventrículo esquerdo. Esse paciente também tem uma aorta ectasiada e ateromatosa, né? Essa é uma criança com a tetralogia de Fallot, né, que foi operada e evoluiu com insuficiência pulmonar grave. Então a gente tem uma cardiomegalia às custas de aumento das câmaras direitas, né? Então o coração fica com esse aspecto quadrado, né, que a ponta do coração tende a elevar, em vez de apontar para a região do seio costofrênico. E alguns livros descrevem que lembra o aspecto de um tamanco holandês, né? Eu acho que, para não confundir tamanco com bota, né, então lembrar que a bota é do ventrículo esquerdo e esse coração mais quadrado tem a ver com as câmaras direitas, né. No perfil a gente vê que o VD, muito comumente junto com o tronco da artéria pulmonar, leva à obliteração do espaço retroexternal, né, esse aspecto de cardiomegalia às custas de aumento de câmaras direitas. Em relação à atenuação do coração, ou da imagem cardíaca no raio-x, né, o que a gente pode observar? Uma das coisas mais comuns é ver os fios metálicos da esternorrafia. A gente também pode identificar calcificações e próteses valvares das válvulas cardíacas. Calcificações também relacionadas às artérias coronarianas, por vezes dá para identificar. No miocárdio, principalmente pacientes com sequela de infarto agudo prévio, ou um paciente com pseudoneurisma de paredes calcificadas. Calcificações pericárdicas, indicando a pericardite crônica, podem ser identificadas na imagem radiográfica. Clipes cirúrgicos, por exemplo, de cirurgia de revascularização miocárdica. Stents coronarianos, dá para ver na imagem de raio-x. E, obviamente, os aparelhos de marca-passo, CDI e afins, né? Nesse desenho, eu só coloquei um exemplo da representação da posição das válvulas cardíacas na imagem radiográfica em PA, né? Então, aqui a posição
da válvula aórtica, né, com o trato de saída da aorta, aqui da válvula mitral, aqui a posição da válvula pulmonar e da válvula tricúspide. Aqui um exemplo, né, de um paciente que tem os fios metálicos da esternorrafia, aqui na imagem PA, aqui na imagem perfil, né, por vezes a gente pode identificar a fratura desses fios, né, por exemplo, na imagem radiográfica, e pode ser causa de dor, e o anel metálico da prótese valvar mitral, né. A válvula mitral, em geral, é mais verticalizada, a válvula aórtica mais horizontalizada. Essa é uma dica para diferenciar uma prótese da outra, né, dentre as mais comuns, né, mitral e aórtica. Então, esse é um exemplo de prótese valvar mitral, aqui na imagem PA, aqui na imagem perfil. Aqui à nossa esquerda, um paciente que foi submetido a uma endoprótese de aorta torácica, né, um tratamento endovascular para aneurisma de aorta. Então, é fácil de ver a estrutura metálica da endoprótese, como a gente vê aqui, ó, fazendo a curva, né, parte no arco da aorta, faz a curva, e aqui na aorta descendente. Dá para ver também, ó, clipes cirúrgicos aqui em cima, né, relacionados ao procedimento, e o aneurisma da aorta, né. TEVAR é a sigla para Thoracic Endovascular Aortic Repair, né. E nesse paciente, se a gente olhar com atenção, ó, que legal aqui, ó, dá para ver a imagem do stent coronariano. Né? Obviamente que ninguém faz raio-x para ver stent, mas por vezes a gente consegue identificar. Né? Esse é um stent de DA, um stent grande e calibroso, por isso que a gente consegue identificar aí na imagem radiográfica. Aqui dois exemplos de aparatos cardíacos de ressincronização, né, ou de sincronização cardíaca. Esse aqui é um aparelho de marca-passo, né, o aparelho está aqui, os cabos de marca-passo íntegros, com extremidades nas câmaras direitas, né, no átrio direito e no ventrículo direito. Então esse é um marca-passo cardíaco. Nesse caso é interessante que a gente consegue ver aqui, ó, as calcificações do ânulo mitral, né, calcificações da válvula mitral, ó que legal, né? Então por vezes a gente consegue ver, inclusive circundando todo o anel valvar, né? E aqui à nossa direita é um aparelho de CDI. Né? Então, em geral, os aparelhos de CDI são maiores, né? Podem ter 2 ou por vezes até 3 cabos, e o que ajuda a diferenciar dos aparelhos de marca-passo é a presença aí de um cabo mais heterogêneo com áreas radiodensas maiores, como a gente vê aqui, ó. A posição dos cabos também pode ajudar, mas o ideal é a gente não tentar ficar adivinhando qual que é o tipo de aparelho no raio-x, não faz o exame de raio-x para isso, né? Mas na hora de descrever é legal de saber. O mais fácil é a gente saber com antecedência, né? Sabendo o relatório, aí, tendo o relatório do paciente para saber que tipo de aparelho que foi instalado. Né? O raio-x é legal para ver se tem alguma complicação pós-procedimento, para ver aí se os cabos estão íntegros, né? Mas tem que tomar cuidado, porque sempre estão surgindo aparelhos novos, né? Então, recentemente eu vi um artigo, por exemplo, de aparelhos que permitem a conexão via Bluetooth e que tem uma anteninha saindo aqui do aparelho, né? Então, a anteninha, para quem nunca viu, pode parecer, por exemplo, um cabo quebrado, né? Então, tem que tentar se manter atualizado em relação à evolução desses aparelhos. Mas, hoje em dia, né, para facilitar a nossa vida, para tudo existem aplicativos, então esse é um aplicativo interessante que ajuda você não só a identificar se trata-se de um marca-passo ou de um CDI, mas ele diz para você, inclusive, qual é a marca, né, do aparelho. Tá? Então tem outros aplicativos que podem ser utilizados, esse é um que pode ajudar a tirar essa dúvida quando pertinente. Esse é um exemplo de um paciente com pericardite crônica em que a gente observa, ó que legal, né? As calcificações da membrana pericárdica aqui na imagem PA, e é mais fácil de ver até na imagem em perfil, indicando a pericardite crônica. Então, a alteração da atenuação ou da transparência da silhueta cardíaca, indicando a pericardite crônica. Em relação aos grandes vasos, né? Primeiro eu vou falar da trama vascular pulmonar. Então, o hilo pulmonar, ele pode estar aumentado por uma causa vascular ou por uma causa linfonodal, essas são as mais comuns. Em geral, quando é um aumento vascular, a gente consegue identificar a persistência da anatomia. Se tem um aspecto nodular ou lobulado, em geral está relacionado a linfonodomegalias, né, doenças dos linfonodos. Essas são as principais causas de aumento do hilo pulmonar. Lembrando que o hilo pulmonar fisiológico é representado
principalmente pelos ramos das artérias pulmonares, que são mais calibrosos e mais densos. No paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né, ou seja, uma hipertensão pós-capilar, o que a gente vai identificar é a cefalização ou a redistribuição da trama vascular pulmonar, muitas vezes associado já a sinais de edema intersticial, com obliteração parcial dos vasos, né, a perda da definição dos vasos centrais e as linhas de Kerner, eu vou mostrar para você. Podendo evoluir para o edema alveolar, né, representado pela presença de opacidades alveolares, principalmente a consolidação, e o derrame pleural pode aparecer em qualquer etapa da insuficiência cardíaca descompensada. Quando a gente tem uma hipertensão arterial pulmonar, né, ou seja, pré-capilar, o aspecto radiográfico ele é diferente. O que a gente vai observar é um abaulamento do arco médio à esquerda, ou seja, um abaulamento do tronco da artéria pulmonar. A trama vascular tem um aspecto de poda de árvore. O que significa isso? Os vasos ficam dilatados na região central, mas de calibre reduzido na periferia. Então tem uma transição abrupta de calibre, por isso que lembram a poda de árvore, e obviamente sinais de aumento das câmaras cardíacas direitas, né? Então são os dois padrões de alteração da trama vascular pulmonar que a gente mais observa. Para olhar a trama vascular, né, uma regrinha bastante interessante é comparar a região suprahilar esquerda com a região infrahilar direita, já que aqui na base esquerda o coração pode atrapalhar a visibilização dos vasos. O normal é que os vasos na região infrahilar direita sejam mais numerosos e mais calibrosos do que na região suprahilar esquerda. Se os vasos que a gente identifica aqui são mais calibrosos em maior número, quanto comparado aqui, a gente tem cefalização ou redistribuição da trama vascular pulmonar. Lembrando que esse termo, né, cefalização ou redistribuição da trama, indica para a gente um aumento da resistência vascular pulmonar, né? Por vezes a gente pode até medir esse ramo da artéria pulmonar. Antigamente o pessoal chamava de artéria pulmonar descendente anterior, né? Hoje o termo anatômico mais correto seria o tronco basal, que é aquele que vai dar origem aos segmentos basais do lobo inferior, que são os mais vascularizados, mas hoje em dia a gente usa muito pouco essa medida. Se vocês forem procurar no livro, vocês vão encontrar essa medida normal de até 17 milímetros, né? Aqui um exemplo de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, em que a gente observa cardiomegalia, um aumento de volume dos íleos pulmonares, de aspecto vascular, e uma cefalização da trama. Então, os vasos nas regiões suprahilares são mais numerosos e mais calibrosos do que nas regiões infrahilares, né? Mais fácil fazer essa análise cruzada, tá? Nesse paciente, né, ele está com baita de um catéter aqui, que dá para ver também, né? Nesse paciente, além disso, a gente consegue ver os sinais de edema intersticial, né? Então, as famosas linhas de Kerley, as mais famosas delas são as linhas B de Kerley, representadas por essas linhas, ó, que são perpendiculares à parede torácica lateral, indicando o edema interlobular, o edema dos septos interlobulares no pulmão. Nesse caso a gente tem também, ó, os vasos eles ficam parcialmente obliterados ou borrados, como algumas pessoas gostam de dizer. A gente perde a definição do contorno dos vasos, são as linhas C de Kerner, as linhas centrais. Por vezes a gente consegue ver até as linhas A na região apical, nesse caso não tem. Tá? Então a gente tem as linhas B de Kerner e as linhas C, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência cardíaca descompensada, e edema pulmonar intersticial, né? As linhas septais, na imagem tomográfica desse mesmo paciente, a gente vê melhor como essas áreas de espessamento liso dos septos interlobulares, tá? Então, indicando o edema intersticial, as linhas B de Kerley. É interessante notar que o que a gente vê na imagem radiográfica, né, no paciente com insuficiência cardíaca descompensada, correlaciona com o status clínico do paciente. Então, um paciente que está numa fase de congestão, ou seja, os vasos pulmonares estão engurgitados e tem aumento de calibre, aumento da pressão, né, é diferente do que a gente vê no paciente que tem edema intersticial, em que a gente observa as linhas de Kerley, né, e no paciente que tem edema alveolar, nesse caso aqui, ó, com consolidações, derrame pleural, opacidades alveolares difusas bilaterais. O paciente que está em congestão, ele tem status, uma clínica melhor do que o paciente que está com edema intersticial, que por sua vez está um pouco melhor do que o paciente que está com edema alveolar. Para sair da congestão e chegar no edema alveolar,
ele passa pelo edema intersticial. Então, esse que é o raciocínio. Tá? Então, o que a gente vê na imagem radiográfica tem correlação com a gravidade do caso. E esse é um paciente com alteração vascular pulmonar relacionada à hipertensão arterial pulmonar. Esse é um paciente com a doença primária ou idiopática ou a doença do grupo 1 de hipertensão pulmonar, né? Então, o que a gente observa é um abaulamento do segundo arco à esquerda, representando aí a dilatação do tronco da artéria pulmonar. Os hilos pulmonares estão aumentados de tamanho com aspecto vascular. E olha que legal, os vasos ficam dilatados na região central, a trama está cefalizada, mas de repente os vasos ficam fininhos na periferia. Então esse é o aspecto em poda de árvore, bastante típico da hipertensão arterial pulmonar. Aqui é a imagem de angiotomografia mostrando a acentuada dilatação do tronco da pulmonar desse mesmo paciente. O normal é até 2,8 centímetros. O tronco da artéria pulmonar desse paciente media 4,1. Então, um exemplo de hipertensão arterial pulmonar. Por último, falar um pouquinho da aorta. Então, quando a gente olha a aorta na imagem radiográfica, a primeira coisa é observar a posição. Se ela está à esquerda, que é o normal, ou à direita, que não representa a normalidade, né, destra oposta. O calibre, né, então, se é uma aorta ectasiada ou pode ser uma aorta aneurismática. No raio-x, muitas vezes a gente não consegue fazer essa diferenciação, principalmente se tratar-se de uma doença da aorta ascendente, tá? E a coarctação, que seria aquela estenose congênita da transição ou do aspecto proximal da aorta torácica descendente, na região do istmo, que por vezes a gente consegue ver na imagem radiográfica. As outras estenoses são muito difíceis de serem vistas no exame radiográfico. Da atenuação, a alteração mais comum da atenuação é a ateromatose, e as placas ateromatosas calcificadas no raio-x. E as doenças da aorta, além do aneurisma, né, então as doenças como a dissecção, a ruptura, as aortites e outros processos, realmente são difíceis de serem avaliados na imagem radiográfica. A angiotomografia é o exame de imagem de escolha na avaliação dessas doenças da aorta. Aqui um exemplo de como medir o botão aórtico, né? Essa medida pode ser útil no dia a dia. Então a gente faz a medida na imagem PA em relação à linha paratraqueal esquerda, tá? Então o normal, o paciente adulto jovem até 3,5 centímetros. Quando esse valor mede mais que 3,5, a gente está diante de uma aorta ao menos ectasiada, possivelmente aneurismática. O que a gente mais vê no dia a dia é isso daqui. Então, esse paciente de 73 anos com uma aorta ectasiada e ateromatose. A gente vê as placas cáusticas de ateromatose e a aorta ectasiada, inclusive formando aqui um aspecto de barriga, né? A linha da aorta abaulada à esquerda, né? A linha da aorta normal, deixa eu mostrar aqui no exemplo anterior, né? Então, depois do arco aórtico e da porção proximal da aorta descendente, a linha da aorta normal, ela desce aqui junto à linha da coluna, na região paravertebral esquerda, muitas vezes a gente não identifica. Se a gente está identificando, provavelmente a gente está diante de uma aorta ectasiada, como nesse caso. Aqui um exemplo de coarctação de aorta na criança, né? Então, a gente vê o apagamento, né? Não se identifica o botão aórtico, tá? E por vezes a gente consegue ver um sinal da circulação colateral, com uma indentação aqui da borda inferior das costelas, relacionada à dilatação e hipertrofia das artérias intercostais, como circulação colateral. É difícil de ver, né, pessoal? Mas em algumas situações aqui, já sabendo que tem, é mais fácil de ver, né? Mas está descrito no livro, por vezes a gente pode identificar esse sinal de coarctação de aorta. E aqui a imagem tridimensional da angiotomografia desse paciente, mostrando a coarctação de aorta nesse caso. Quando é assim é fácil, né? Então a gente tem um alargamento mediastinal, em que a gente perde a definição aqui do botão aórtico, né? Então aqui um alargamento mediastinal por conta de um aneurisma da aorta, né? Nem sempre a gente vai ter essa definição na imagem radiográfica, tá? E aqui a tomografia, a angiotomografia do mesmo paciente, mostrando para a gente que esse é um caso não só de um aneurisma, mas de uma dissecção, tá? Então está aqui a imagem do aneurisma que se estende inferiormente, com as duas luzes, né, da dissecção desse aneurisma dissecante de aorta torácica. E esse é um exemplo que eu gosto de mostrar, que esse é um paciente com um aneurisma dissecante do tipo A, né, então aneurisma
a dissecção mais grave, né, com uma emergência médica, com alto índice de mortalidade. Quando a gente olha esse raio-x que foi feito AP no leito, o que a gente vê? A cardíaca aumentada, e uma coisa que o pessoal gosta de escrever, que é o alargamento mediastinal por vasos da base, né? Então, deve ser a via cava, uma aorta ectasiada, né? E nesse caso, é o aneurisma dissecante de aorta ascendente, né? Então, a gente vê aqui, ó, na imagem de angiotomografia computadorizada, né? A imagem axial, a aorta ascendente, ó, o flap de dissecção, já chegando perto aqui da origem do tronco coronariano esquerdo. Além disso, esse paciente tinha também um derrame pericárdico, né? Então, raio-x tem que tomar cuidado, né? Na hora de avaliar um paciente com dor torácica aguda, com suspeita de dissecção, o exame de escolha é a angiotomografia. Para terminar, né, como conclusão, pessoal, o que a gente vai ressaltar aqui? Então, a primeira coisa é que a técnica correta é importante, então, sempre que possível, fazer o raio-x de tórax em PA e perfil, com o paciente de pé, fazendo uma boa inspiração. Esse é o exame de raio-x de tórax, o resto é o resto, a chance de errar é maior. A anatomia normal é essencial, né? Então não dá para saber as alterações, as patologias, se não conhecer a anatomia. Então lembrar do que forma a silhueta cardíaca na imagem radiográfica, tanto em PA quanto perfil. O jeito certo de medir a área cardíaca é através do índice cardiotorácico, então fazer da maneira correta, tá? Isso é importante. Se tiver aumentado, maior que 0,5 no adulto, cardiomegalia. O aumento isolado de câmeras é interessante de saber, mas a gente usa muito menos hoje em dia, né? Saber identificar as alterações relacionadas a calcificações, artefatos médicos, principalmente para não confundir com doenças, né? Ou então para não confundir doença com procedimento, né? Saber identificar essas alterações da transparência da silhueta cardíaca é importante, né? Como a gente mostrou. Em relação à avaliação da trama vascular, então, identificar a cefalização da trama, as alterações relacionadas, principalmente à doença da hipertensão arterial pulmonar e da insuficiência cardíaca descompensada. E, por último, saber identificar a aorta e suas alterações na imagem radiográfica é importante, tendo sempre em mente que a suspeição clínica de quadros agudos, né, de secção, ruptura de aneurisma, a imagem indicada, a imagem gold standard é a angiotomografia. O raio-x ele pode ajudar, mas muitas vezes ele não vai identificar essas alterações. Muito bem, era isso a respeito dessa aula. Muito obrigado.